A todos. Olha só, mas nós estamos hoje com mais pessoas na Alemanha. A Rose, com Cleide, olha que bom. Muito frio aí? Hum, Muito frio, Débora. Venha preparado. neve, Débora, neve mesmo. Hoje, hoje eu fui comprar umas roupas mais frias, mais para frio ainda, sabe? Já estou me preparando. Que bom, né? Quem mais está aqui conosco que está aí na Alemanha? Benilde está aí? Benilde não. Quem mais? Tem uma galera que já chegou, só não entraram. Só não entraram, né? Que bom, então. Então, para quem está aqui na comunidade, né, Daniela, vamos explicar. É Sim. porque esses dias serão os Dias Internacionais Hellinger, na Alemanha, celebrando o centenário de idade, né, do Bert Hellinger. Ele estaria, né, fazendo 100 anos, na verdade, 101. Então, está tendo um encontro, né, uma comemoração especial. E também teremos, né, para quem faz toda a sequência do curso de Cosmic Power, os módulos básicos podem ser online ou com os instrutores, e no Brasil nós temos muitos instrutores agora. E depois vem a sequência do avançado um, avançado 2, que são online. E aí precisa de um preparo especial, que é o avançado 3, que é um curso presencial que desta vez está sendo feito na Alemanha. Então, esse curso terão participantes de vários países, né? E a gente sempre refaz, porque um curso nunca é um refeito, né? É um outro aprendizado, é uma outra experiência, a gente aprofunda mais, né, no nossa experiência mesmo. Então, um grupo de brasileiros está indo. Eu acho que a maioria está indo para ter um outro curso, né? Novos instrutores, eu acho, vamos ver lá na hora, né? Ok. Então, é dia 1º de dezembro. Se alguém se interessar, que ainda tiver feito, né? Tem esse pré-requisito, que é o avançado um e o 2. Ainda tem lugar no avião, viu, gente? Ok? Então, Sim. Débora, vamos ver se tem alguém aqui pela primeira vez. vamos. Quem está aqui, gente, pela primeira vez? Alessandra Dias, Graziela Moreira. Legal, queridas, bem-vindas, Alessandra e Graziela. Que bom que vocês estão Thaís, aqui. Thaís de Oliveira também levantou a mãozinha. Tem uma Uhum. mãozinha A eletrônica aqui Marisa embaixo. Ramalho, É, Uhum. Marisa? é, A Marisa Ramalho e a Bruna Betim, da Itália, colocou aqui no chat. Ai, que bom, que ótimo. Bastante gente. Então vamos, né, todo mundo ligando as câmeras para que a gente possa se ver, a gente roda um pouquinho a tela, né? A gente. O Heloísio também sinalizou, Débora. Ah, Heloísa tá. Ai, que bom, quando levanta a mãozinha Uhum. eletrônica, que assim os outros conseguem ver quem são, que senão às vezes fica difícil de achar pelo nome, né? Então, que ótimo. Então, lembrando aqui, né, até para quem está aqui a primeira vez, que a nossa comunidade é aberta a todos, né? Vocês podem passar o link para as pessoas e elas entrarem para a comunidade, convidá-las para a reunião, né? É aberta a todos, ok? Muito bem. Então, vamos começar? Vamos. Pessoal, a gente vai hoje ler a página 149 desse livro aqui. Esse livro se chama Cosmic Power, para quem está aqui pela primeira vez, tá? Cosmic Power, de Sophie Hellinger. A gente sempre começa os nossos encontros lendo um trechinho, se conectando aqui com a fonte, né, desse conhecimento. E aí a gente faz uns compartilhamentos e no final a gente medita, mas é só para vocês conhecerem um pouquinho também desse caminho de conexão, tá? Então a gente vai ler páginas 149 e 150, o papel de vítima, é o tema.
E a gente vai até antes ali do feedback. Eu acho que a gente precisa de três pessoas, três voluntários que queiram ler hoje conosco. Alguém está com vontade? A Cecília. Muito bem, Cecília. Ótimo, tá com o livro aí. Quem mais gostaria de ler? Lucimar também Lucimar. e Vanderlei. Vanderlei. Perfeito. Ótimo. Então, Cecília, você começa lendo o primeiro parágrafo. Algumas pessoas vai ali até não sou responsável por sofrer tanto, tá bom? A Repete a Lucimar, página, por favor, Daniela, porque falhou um um pouco aqui. 149. É o primeiro parágrafo, Isso, tá? você lê o primeiro parágrafo, a Lucimar pode ler o segundo, quando alguém, e vai até comodidade, e o Vanderlei lê na outra página, porém qualquer pessoa, e vai até vida até agora. Para antes do feedback, tá, Vanderlei? Maravilha, obrigada. Ok, muito bem. Muita gente ainda com as câmeras desligadas, quem puder ligar, né? Ok, então para a gente fazer a nossa leitura, nós vamos fazer o nosso centramento, vamos fazer então uma respiração. A gente pode ainda ficar de frente para o computador e a gente fecha os nossos olhos, nós tiramos os nossos óculos, nos sentamos de maneira confortável, fechamos os olhos. E vamos sorrir, né? Com o sorriso tudo fica mais fácil. E abrimos a boca e soltamos todo o ar. E fecha a boca. Inspira. E abre a boca. E solta todo o ar. E já vamos sentindo o nosso corpo se relaxando. Fecha a boca, inspira. E abre a boca. E solta. E vamos ficando mais centrados, mais atentos, mais presentes. Inspira e expira. Vamos abrindo os nossos olhos, voltando para aqui. Então podemos começar. Cecília, abre seu som, por favor. O papel Leia. de vítima. Algumas pessoas não sabem de suas próprias possibilidades. Assim, elas não conseguem sequer imaginar como elas podem se tornar suas próprias criadoras. Enquanto elas enxergarem a si mesmas como vítimas de seus antigos programas e sistemas de crenças, elas não poderão também ser responsabilizadas por sua própria vida. A consciência leve, sentida dessa forma, é o motor para essa conduta. Essas pessoas seguem o lema: melhor sofrer que resolver. Então, por exemplo, é mais fácil dizer: não, eu não sou responsável pelo fato de estar mal. Não sou responsável por sofrer tanto. Lucimar, abriu seu som, Lucimar, por favor. Desculpa. Quando alguém se torna consciente de que é responsável por sua própria química corporal e, portanto, por seu próprio caráter e vida, então é necessário admitir que ele também continua tendo parte na causa das coisas ruins. Assumir isso para si mesmo é rejeitado por muitas pessoas. As pessoas se envergonham de olhar para o seu próprio fracasso. Por exemplo, elas olham para sua própria doença e dizem: por que justo eu? Não tenho culpa pelo que me aconteceu. Então, elas se recusam a olhar para a origem de seu comportamento, pois quem não sabe de algo também não pode ser condenado por isso. Mas o drama, a dor e o resultado não emergem de um minuto para outro. Toda desventura é apenas uma consequência.
de muitas atitudes e decisões individuais. Nada se muda com o hábito e com comodidade. Débora, eu vou pedir licença para a Lucimar ler de novo esse parágrafo, um pouquinho mais pausado, Lucimar. Foi bem rapidão. Ah, Você pode desculpa. ler de novo com mais calma, por favor? Sim. Obrigada. Quando alguém se torna consciente de que é responsável por sua própria química corporal e, portanto, por seu próprio caráter e vida, então é necessário admitir que ele também continua tendo parte na causa das coisas ruins. Assumir isso para si é rejeitado por muitas pessoas. As pessoas se envergonham de olhar para seu próprio fracasso. Por exemplo, elas olham para sua própria doença e dizem: por que justo eu? Não tenho culpa pelo que me aconteceu. Então, elas se recusam a olhar para a origem de seu comportamento, pois quem não sabe de algo também não pode ser condenado por isso. Mas o drama, a dor e o resultado não emergem de um minuto para outro. Toda desventura é apenas uma consequência de muitas atitudes e decisões individuais. Nada se muda com o hábito e com comodidade. Obrigada. Porém, Então, qualquer pessoa, qualquer pessoa que tenha lido esse livro ou frequentado um curso de Cosmic Power não poderá mais fugir da responsabilidade pela sua vida. Assim que sabemos como surgiu a programação e como ela continua, então somos também corresponsáveis pelos programas. Dessa forma, não se pode mais inventar desculpas, alegando não saber o efeito que os pensamentos e as ações têm. Enquanto permanecemos ingênuos e ignorantes, somos vítimas. Contudo, assim que nos conscientizarmos ou conscientizamos, podemos retomar o poder e escrever programas de fortalecimento completos, segundo os quais eu sou digna ou digno de amor. Quantas, quantas vezes já tivemos essa experiência em nossa vida até agora? Ok, muito obrigada. Então, essa parte do livro, né, é uma reflexão. Ela até no final coloca essa última frase. Quantas vezes, né, já tivemos essa experiência em nossa vida até agora, né? E ela diz que todos nós estamos sujeitos em algum momento a nos sentirmos vítima de algo, né? Mas o Cosmic, como ela fala aqui, né, pode fazer com que a gente então mude isso. E aí eu gostaria então que nós aqui, né, compartilhássemos no que fomos tocados, o que a gente viu aqui, alguma coisa, poxa, eu posso fazer desse jeito, né? Ou que já tem feito. Então, vamos, né, trabalhar aqui na nossa compreensão sobre essa parte tão importante que influencia a nossa vida, né? Quem gostaria de comentar algo, alguma compreensão, ou algo que foi tocado? Só levantar a mãozinha, eu acho que é a mãozinha eletrônica fica mais fácil, né? A Luísa, Luísa. por favor, Luísa. Boa tarde a todos. Essa parte inicial, onde ela fala que algumas pessoas não sabem das suas próprias possibilidades, ela puxa justamente para o coração, né? A gente ainda vê que quando você não consegue enxergar isso, não é por maldade, é mesmo por falta de percepção, por não ter essa consciência ampliada. E daí, eu acho que mais ou menos assim, né, que eu poderia dizer que essa consciência limitada, ela cria um destino limitado para a gente também. A gente não tem noção das próprias possibilidades, do alcance maravilhoso que nós podemos ter. E aí vem a segunda parte, onde ela fala de nos tornar criadores. A vítima, ele acredita que a vida acontece
coisas ruins vão acontecer para mim, comigo, e não que a vida acontece através de mim. Olha que diferença, né? Então, quem não consegue imaginar esse próprio poder vai entregar sua vida ao acaso. Já pensou que lástima você olhar para trás e falar, puxa, podia ter sido assim, mas eu fiz uma opção ainda infantilizada, ainda sem a percepção ideal. Então foi isso que eu gostei muito. Aliás, eu gostei de tudo, né? Podia falar aqui o dia todo. Ela é maravilhosa. E a gente sempre gosta de tudo, isso que você falou. Mas às vezes algo ressoa mais, né, em nós, né? Por isso que às vezes aqui a gente lê, às vezes, né? Novamente, aí a gente vai ter uma outra compreensão, vai ser tocado de outra forma. Ok, muito Ô, obrigada. Débora, eu vou só comentar uma coisinha que a Luísa falou. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas mudar dói tanto mudar. E muitas vezes a gente perde de vista que dói muito mais ficar como tá, né? E que às vezes a gente até se adapta a esse tanto de sofrimento. Por isso essa frase, melhor sofrer que resolver. Eu acho que esse primeiro parágrafo chama a gente a perguntar: será que é melhor mesmo sofrer? Né? Será que mudar dói? Ou dói muito mais a gente continuar como tá, né? Eu acho que é importante refletir nisso. Hum, Ok. Kátia, Boa noite a todos. É a primeira vez que eu tô aqui com vocês. Eu achei que era a meditação e de repente estou aqui num grupo e aí eu falei, vou sair. Falei, não, tem um presente aqui para mim. Uhum. E o Nós também, Cosmic, você aqui, né? o Cosmic está sendo um presente para mim. Eu refiz ele, eu fiz com a Sophie, com a Dana e me trazia uma sensação de raiva dentro de mim, que eu não compreendia nada. Porque pensava assim, como eu estou fazendo meditação e vem essas sensações de raiva? Eu refiz esse curso agora com a Cleide e tive um outro olhar, tanto para o Cosmic quanto para mim. E eu estou muito empenhada e eu estou no quinto dia escrevendo os meus insights e eu percebo exatamente essa diferença de sair desse vitimismo em todos os aspectos da vida. Porque são várias camadas que eu estou entrando em mim. E ontem, por exemplo, aconteceram várias coisas estranhas. Eu esqueci muitas coisas, eu fiz coisas achando que eu tinha feito, e eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Mas em outro momento, eu estaria com muita raiva, eu estaria xingando, eu estaria brigando. E dessa vez, não, dessa vez eu fui para minhas respirações, naquele momento que estava acontecendo, e eu ri de tudo aquilo. Eu falei, mas que coisa mais engraçada, gente. Eu era para ir pro segundo subsolo, fui pro primeiro, desci, o elevador foi embora. Enfim, essas questões parecem bobas, mas foi muito interessante para mim. Eu faço o curso da Hellinger e sábado era com a Simone Arrojo. Eu perdi o horário e em outros momentos também eu estaria brigando internamente comigo. E eu falei, não vou brigar, eu vou respirar, o meu corpo sabe o que está acontecendo. Então, respirei, fiz minhas meditações, tomei meu café da manhã e cheguei 9h30 lá. O horário era às 9. E pasmem, né? Eu fiquei muito maravilhada, porque tudo é, ficou de acordo com aquilo e a professora também chegou 9h30. Então, eu não entrei naquela bagunça toda de mim e resolvi confiar no que meu corpo estava me dizendo. Então, eu saí desse vitimismo, poxa, não sei o que lá, não sei o que lá, para ir para o meu protagonismo. E falar aqui também em público, pessoal, eu não falo em público, Uhum. está sendo para mim também um presente. E isso veio
das respirações e do Cosmic, e o quanto eu estou me reconhecendo em outro lugar, sendo eu mesma. É isso. Uhum. Ei, muito bem. Seja sempre bem-vinda. Viu? Que ótimo. Obrigada. Ô, Débora, na verdade, é bonito o que a Kátia falou, porque o Cosmic Power, ele reside mesmo nessa simplicidade. Às vezes, não é, nada é bobo, é importante. É desse jeito, porque é que nem o Bert Hellinger, a mesma linhagem de Bert Hellinger, né? O essencial é simples. E a gente vai vendo, a gente ri à toa, e tem muita coisa boa. E eu fico feliz que a Cleide pôde dar essa aula nossa, que lindo, que testemunho. Ok, que ótimo. Obrigada. Lucimar. Lucimar agora. Então, pegando um gancho em que as duas falaram e essa conclusão da Luísa, a gente percebe muito essa autorresponsabilidade, essa consciência que a gente vai tomando, né? E essa tranquilidade que o Cosmic traz para a gente, né? Eu sou muito acelerada, até na leitura aqui, a Daniela até me chamou a atenção para isso, eu já sou muito acelerada e normalmente eu preciso muito disso para me trazer, né, para um momento mais que eu posso me permitir estar menos acelerada. E quando a gente toma essas consciências, quando nós nos responsabilizamos, tem aquela uma frase que eu não sei quem eu escutei falando, mas que tudo muda quando alguma coisa muda, por menor que ela seja, né? Por uma consciência que me veio na hora que você falou comigo, se Marley de novo, porque foi muito rápido. Eu falei, gente, olha eu voltando para aquele que é perfeitamente normal, né? Não tem problema, tá tudo certo. Aí eu voltei a ler devagar novamente e vou me conscientizando disso todos os dias, porque isso é uma coisa que é um processo diário. E a conclusão que me traz disso aqui, até com a leitura do parágrafo dos anteriores, desse último capítulo é que tudo muda quando alguma coisa muda, por menor que seja. Aí a gente tem que avaliar, né? Tanto para o lado melhor quanto para o pior. A gente tem que fazer essa escolha. É isso aí que eu acho que é a responsabilização e a saída do vitimismo. Ok, muito É bem. cada vez, né? E tem Obrigada. uma coisa também, Lucimar. Você sabe que ultimamente a gente está sendo convidado a botar as mensagens em velocidade 1.5 ou 2.0 e conversando com amigos psicólogos, trabalham com saúde mental e com ansiedade. Muitos estão justamente convidando as pessoas a retomarem a velocidade 1 e fazer uma respiração mais suave, né? E no nosso caso aqui no Cosmic Power, a gente faz a respiração consciente, começando pela expiração, enquanto escuta, né? E também para ler, para trazer a presença na leitura, a presença na escuta. É fazer uma coisa só de cada vez, né? Porque tudo isso vai estressando o sistema nervoso e ativando e acelerando o nosso sistema do simpático, né? E aí o parasimpático que ajuda a gente a descansar, ele vai ficando, né, num desequilíbrio. Então, isso que aconteceu com você é um convite para todos nós aqui, não é só para você, viu, querida? Eu faço psicologia também e a gente estava até com uma pesquisa esses dias, uma pesquisa exatamente sobre isso, como essa aceleração está causando as doenças, né, na gente, no corpo físico e o mental, então nem se fala. Então, eu sou muito grata por você ter me chamado de volta, porque volta e meia, se eu não ficar muito atenta, eu começo novamente no 2.0. Muito obrigada, viu? Imagina. Dione, Ligar o microfone, querida. vou mandar um pedido aí para você. Passa a telinha para a esquerda e clica no ícone do microfone, por favor.
De novo, Flor. Tá, Agora. ligou. Assim, eu quero. Nossa, esse texto foi, me impactou bastante, foi extremamente importante ouvi-lo hoje. E eu quero trazer aqui uma experiência de. Eu recebi uma casa do meu pai de, assim, de herança. Ele faleceu e daí ele deu para os filhos o que era do agrado dele. E essa casa eu estou vendendo. Daí não ia para frente, não ia para frente o negócio, né? E daí no Cosmic Power, numa destas reuniões de terça-feira, né? Daí já me sentindo, ora, coitada, não ganhou e não está conseguindo vender. E daí numa das reuniões veio assim para mim, daí já lá na meditação, né? Como você recebeu a notícia que teu pai havia comprado essa casa? Gente, me veio assim, foi assim, ó, pra cima de mim. Sabe como eu recebi? Digo, ai, pai, pra que tu comprou essa casa tão velha, né? Ora, pai, isso aí não dá, isso aí não vai, isso aí é uma coisa velha. Justamente aquela que eu disse que era coisa velha, veio para mim. E na hora de vender, o que que acontecia? Era para mim me perguntar como é que eu recebi esta casa. Gente, aquilo foi uma coisa tão maluca. Durante o Cosmo, que assim, ali, aquela reunião, que eu estremeci, eu digo, meu Deus, olha o jeito que eu recebi quando meu pai falou que tinha comprado essa casa. Hoje essa casa me pertence e eu estou, a vida está parada, não vai para frente. Ó Senhor, daí comecei a agradecer, agradecer. Gente, o negócio já saiu, foi para frente. Então, o Cosmic, eu sempre digo, a gente é um antes de fazê-lo. A partir do momento que tu assume o Cosmic, a vida, ela muda. Aquilo que tu não enxergou, tu vai enxergar. É como uma coisa que ela te pressiona, tu não fica mais marcando passo. Isto é o cósmico. É uma coisa maravilhosa. Se a nossa consciência era tão limitada, ela tem que sair daquele lugar e não tem mais espaço. Agradeço muito a vocês duas, gurias, a, a, a minha Débora, né, a Daniela, por nos proporcionar esses encontros, que são riquíssimos. Hoje eu estou aqui em São Paulo e eu não vou poder fazer a meditação, porque eu tenho uma netinha que vai entrar no banho e ela está esperando que eu vou trocá-la, porque amanhã eu já retorno para o Rio Grande. Mas eu precisava vir hoje, precisava, pois não deu essa leitura aqui, o papel da vida. Ai, obrigada, Guria. Muito obrigada por todas. Ok, obrigada, Dione. Então, você contando a sua experiência, né? É justamente isso que o Cosmic faz. A gente nos causa um problema, mas a gente consegue a solução. Você mesmo conseguiu encontrar a sua resposta, né? Então, às vezes a gente faz uma meditação, a gente não tem a resposta, às vezes, naquele momento, mas depois a gente sim tem a nossa resposta, né? E por isso que você fica tão feliz. Às vezes a Dione me manda mensagem, né? Débora, não estou conseguindo entrar na sala, o que que eu faço? Meu computador. E ela realmente está sempre aqui conosco, né? E cada compreensão, né, é um estímulo para que a gente continue, né, fazendo esse trabalho
que a gente continue praticando, né, por nós mesmos também. Mais alguém gostaria de compartilhar algo? Se não, eu vou fazer alguns comentários aqui também, né? Bom, quando a gente se sente vítima, né? Por que a gente começa a se sentir vítima? Às vezes a gente é fiel ao nosso sistema familiar, né? A gente não tem essa permissão de fazer diferente, né? De ter um sucesso, porque a nossa família não teve. E aí, né, quando fala que às vezes, né, a Daniela até lembrou aqui de novo que é mais fácil sofrer do que resolver, é porque a gente então está rodando o programa antigo da nossa família, né? Ou algo também que a gente escutou como criança, né? Que aí a gente então teve uma experiência também ruim e a gente fica preso naquela experiência, né? E aí fica mais fácil, porque se a gente não tomar atitude nenhuma, a gente só vai estar sempre reclamando que a vida não é boa, que todo mundo não me trata bem, ou sempre acontece algo ruim comigo, né? Então, a nossa colega aí que deu a compreensão de chegar atrasada no curso, né? Ela não se estressou com ela. Mas aí a pergunta também seria: por que eu não acordei mais cedo, né? E fui também mais cedo, né? A gente tem que trazer a responsabilidade para a gente, né? E é isso que o Cosmic faz, né? Que a gente volte a olhar para nós mesmos e vemos, né? Como a Luísa falou, né? A primeira parte, né? Que nós somos seres que temos todo o potencial, né? Que nós somos seres, que a Sofia fala várias vezes isso, que nós somos seres ilimitados, né? Que nós podemos tudo, né? Temos toda essa capacidade. Mas aí, então, como a gente sai desse lugar, né, de vítima? Como saímos daí, né? E aí nós temos a respiração, que faz com que toda a nossa célula crie uma nova memória. E a gente então pode reprogramar todas as nossas experiências, realmente ter outro tipo, né, de resposta, com principalmente sermos gratos, né? Porque uma pessoa grata, ela não é vítima, né? Se você consegue ver algo de bom até em algo ruim que aconteceu com você, você não está no vitimismo, né? E principalmente sorrir, né? Se você sorrir, você já está saindo do papel de vítima. O sorriso nos traz essa proteção também, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de sorrir, né? Porque se eu sorrir, eu vou mostrar para o outro que está tudo bem comigo, e aí o outro vai parar, né? De às vezes vai tentar fazer tudo para me agradar e nunca vai conseguir, né? Uma vítima não é nunca atendida em nada, né? Por mais que você faça tudo, nunca você vai conseguir fazer nada. E nem tirá-la desse lugar. E ela vai te provar que ela não sai dali, que ninguém consegue tirá-la dali. Então, isso, né, tem que partir de uma observação muito profunda de nós mesmos, né? O que que eu faço? Onde eu estou sendo vítima na minha vida? E o que que eu faço por mim? Eu faço por mim, né? Cosmic nos dá toda essa ferramenta, né? Alguém mais aqui pensou em algo que a gente poderia fazer para sair do vitimismo e realmente aproveitarmos todo o nosso potencial, que é um potencial ilimitado, né? Que nós somos criadores, né? Assim como a semelhança de Deus, né? Nós também somos criadores da nossa vida, né? Alguém tem mais alguma outra ideia, alguma outra dica? O que que faz aqui no Cosmic que já funcionou para que você fizesse algo mesmo para você? Débora, vou comentar o último parágrafo.
que eu acho ele bonito demais. Ali um trechinho que está fechando a penúltima frase, quando ela diz assim: contudo, assim que nos conscientizamos que somos os protagonistas das nossas vidas, podemos retomar o poder e escrever programas de fortalecimento completos, segundo os quais eu sou digna de amor. Então a vítima, ela não se sente digna de amor. Só que só da gente estar aqui nesse planeta já é porque nós somos amados. Também os nossos pais, mesmo com todas as suas humanidades e dificuldades, o sim deles prevaleceu frente aos nãos, porque todo mundo tem sim, tem não, e por fim, se todos estamos aqui presentes nessa reunião, é porque o sim dos nossos pais, especialmente da nossa mãe, prevaleceu, né? Então, a gente é amado. Ali houve um sim profundo, e às vezes, né, a gente não olha isso. E eu me lembro de uma frase que você trouxe, Débora, num dos nossos momentos aqui, e que até hoje ela está comigo, eu não consigo soltar essa frase, que é: pelo que eu ainda não agradeci. E você fez uma prática com a gente sobre isso que realmente transformou para mim muita coisa. Então, ela diz: programas nos quais eu me sinto digna de amor. Então, a gente poder reconhecer quão amados nós somos o tempo todo, de ter oxigênio para respirar, e assim, nas pequenas coisas, né? De estarmos vivos, de estarmos aqui. E isso tudo vai gerando uma ressonância que faz só mais agradecimentos chegarem. Inclusive na frase diz, né? Agradecer faz a graça descer, né? A graça, agradece que a graça desce. Então, eu achei isso bonito demais, né? A gente poder reescrever programas nos quais a gente se afirma, se decreta, se posiciona perante a vida como dignos de amor. É isso. É, nós vamos responder as perguntas aí no chat, né? Estão perguntando coisas práticas e, a gente escreve aí ou fala no final. É, queria ouvir mais alguém, né? E aí, mas eu acho que ninguém está levantando a mãozinha. Mas Não. quando tem essa parte, eu sou digna de amor, né? A gente, se a gente também usa essa frase para a gente sempre esperar receber o amor, a gente está um pouco ainda, né? Um pouquinho no vitimismo, né? Ainda espero que alguém me dê. E eu vejo que o cosmic é algo que é tão profundo que quando nós vamos, né? Que a Sophie fala na nossa matriz original, a gente vê que nós somos esse amor, né? Nós já somos esse amor. E aí esse amor transborda. A gente não precisa mais de esperar isso de alguém. A gente já se conecta direto com a fonte primordial que já está em nós mesmos, né? E aí às vezes a frase às vezes seria: eu sou digna de amor, mas de dar amor para mim e para o outro, né? Que é uma parte muito linda do cósmico, que é o nosso servir, né? Quando nós servimos alguém, né? Porque a vítima ela ainda sempre espera e acha que tudo que vai vindo é pouco, inclusive até esse amor, né? Mas o cósmico ele ainda vai nos lapidando mais ainda, vai descascando uma outra camadinha e nós vamos vendo, né? Que nós já somos esse amor, né? Nós somos o amor, né? Ok. Bom, vamos responder aqui. Uhum, foi o Heloísio, ele mandou
que gostaria de saber mais sobre o Cosmic Power e sobre as meditações, se for possível. Dentro da comunidade, se você tiver dentro da comunidade, lá nós recebemos os links das meditações e um chamado, né? Ó, daqui a pouco vai ter meditação, venha meditar conosco. E aqui a gente vai meditar e já está quase dando a nossa hora, né, de meditar. 15 para as 8 a gente vai começar para a gente fazer uma meditação um pouquinho mais longa, né? Mais do que os 5 minutinhos, ok? Mais alguém gostaria de... Vanderlei, Vanderlei. Então, o que fica ali também, né, que quando a gente começa a prática do Cosmic Power, não tem mais o espaço, né, para não ter a responsabilidade, porque agora a gente sabe que depende de nós, né? Então, a respiração nos traz essa certeza, a gente consegue mudar algo. Então, agora eu já sei. Isso traz a responsabilidade. Agora eu sei que eu sou responsável por estar bem. Então, isso é muito forte, né? Muda tudo. Acredito que seja isso o que fica para a gente pensar, né? Que agora eu não tenho mais desculpa. Muda tudo. Agora eu já sei. Então, depende de mim. Seria isso. Ok. Esse ser responsável sobre a minha vida, né? Sobre os meus atos e principalmente como eu me sinto em relação àquilo e como eu faço para encontrar uma solução para aquilo, né? Que a Dione até deu um exemplo aí muito interessante, né? Recebeu uma casa, estava chateada com a casa e não vendia a casa e ela mesma, né? Conseguiu ter essa reflexão. O que podia continuar sendo um problema para ela, depois se tornou, né? Um fácil para ela entender por que que ela estava tendo dificuldade de vender, né? Então, ela se responsabilizou por como olhar aquilo, né? Então, é nesse sentido, né? Nós somos responsáveis. Às vezes, a maneira como a gente olha algo, né? Ou como a gente trata alguém, ou como a gente enfrenta, às vezes, uma doença, né? Você vai adoecer e vai tentar ver por que que você conseguiu aquela doença. Onde você excluiu alguém, ou onde você excluiu você mesmo, né? E aí, então, você é responsável por tentar compreender aquilo e tentar resolver, né? Mas isso aí é um caminho, né? É um caminho muito longo. E muitas vezes, né, mesmo quem já está mais tempo, como no meu caso, eu enfrento essas dificuldades, né? E a gente vir aqui e a gente tocar nesse assunto, né? À medida que você vai lendo, só de você fazer essa leitura, cai uma ficha aqui em algo meu aqui. Epa, aqui eu fiz isso, né? Então, estarmos aqui também, até essa nossa consciência fica mais ampliada, né? Então, por isso que a Dione falou, né? Que não quer perder e por isso que a Kátia falou, né, que ganhou um presente, né? Então, aí a gente ganha os presentes de vocês também, né? Cada um que está aqui, mesmo que está quietinho, em silêncio, né? Já está ampliando esse campo nosso aqui, ok? Bom, mais alguém? Senão nós vamos meditar, que tal? o pessoal está querendo meditar, Débora. Então vamos, né? E aí, como a Sofia... Vamos virando aqui para a tela. E vamos então ver novamente quem está aqui conosco, com um sorriso, né? Ok?
Uai, como boa mineira, eu vou falar, uai, gente, cadê a Daniela? Eu acho que ela caiu, Débora. Ah, tá. Ok, mas está aqui conosco, né? A conexão, mesmo sem câmera ligada, a gente está conectado aqui, ok? Muito obrigada, Celine, muito obrigada, Rose e Cleide, vejo vocês em breve. Um beijo, muito obrigada a todos, boa noite. Gratidão a todos, gratidão. Obrigada. Vamos fazer coraçãozinho aqui também. Tchau, tchau. Boa noite. Gratidão, Johnny.